Tem um provérbio africano que diz que é necessário uma vila para criar uma criança. A criança chega com tanta energia, com tanta criatividade, que a mãe só não dá conta. Então é necessário o pai, a mãe, os avós, os vizinhos, a comunidade, para que essa criança se desenvolva. Families have changed and we have to recreate those communities around them to be supportive. So I think all families face challenges today, and our goal as a community, as a society, as countries, should be to support them as they nurture their children. Eu penso que é importante que a nossa sociedade atual pense em construir dispositivos de apoio materno que não sejam estratégias de educação e nem de saúde e doença. Estratégias culturais, né? Espaços culturais onde uma mãe possa não se sentir só se ela não tiver a família à sua volta, né? E tudo mais. A experiência que a gente está tendo até hoje, né? Ser mãe, ser pai com o processo das crianças, é que a gente não faz isso sozinho. Tanto pela gente, nós adultos, a gente precisa, né, dessa comunidade, e as crianças precisam de outras crianças e outros adultos referência. Every one of us, parents, teachers, caregivers, policymakers, lawmakers, we each play an important part in creating a loving village. This is what children need in which to grow. We're in this together, and we have to support each other so that we can grow healthy children everywhere around the world. Nessa sociedade pós-moderna, houve modificações. Antes a mulher era muito doméstica, ficava em casa, cuidava do lar, né? E o pai era o provedor, saía para trabalhar. Então a coisa estava dividida dessa forma. Com a abertura, né, do mercado para as mulheres e que passaram a se envolver também bastante com o trabalho, elas que ficavam boa parte do dia em casa, agora ficam boa parte do dia fora, né? Então se fez uma mudança, mas não se fez um ajuste, uma administração desse contexto. O papel da mulher foi mudando na cultura e foi se ampliando. Hoje, ser mãe não é a função única de reconhecimento e tem todas as outras possibilidades, né? No entanto, embora a mulher hoje faça essas outras escolhas, às vezes é obrigada, às vezes ela realmente consegue bancar um desejo ali, ela continua presa a um modelo de maternidade absolutamente idealizado. Então, é como se a mulher não quisesse abrir mão de nada. Ela quer funcionar como a mãe que ficava em casa e, ao mesmo tempo, ela quer ser a mulher que trabalha full time fora de casa. Então, é como se ela pudesse bancar duas escolhas sem perda alguma. Eu acho que eu já senti muito mais culpa do que eu sinto hoje. Eu acho que eu trabalhei muito nisso. Porque eu percebi que essa culpa não estava servindo. Não estava me servindo, não estava servindo. Eu estava ali me sentindo, tipo assim, eu sou culpada se eu faço, eu sou culpada se eu não faço. Virei mãe e virei culpada. Entendi. Tem uma energia assim, né? Eu acho que no início eu me sentia muito culpada de não estar o tempo inteiro ali, sabe? Então agora eu aceito que de vez em quando eu tô com eles, é 100% focado neles, eu não tô com meu telefone, eu não tô com nada, eu tô ali, eu tô brincando, eu tô no chão, eu tô na lama, eu tô ali, ó. Aqui, a mamãe tá aqui. Eles me têm 100%. E quando eu não tô, eu tenho que aceitar que eu não tô. A questão é, a maternidade e os outros projetos da mulher são conciliáveis? São conciliáveis. Desde que a gente possa rever o que a gente pensa que é a maternidade, que está muito idealizada, que está muito fantasiada e que não é isso que os bebês precisam. Os bebês não são criados só pelas mães. Os bebês são criados pela cultura, pelo grupo social. É isso que as mulheres precisam reivindicar. Um pouco mais de entorno para cuidar dos bebês. Yo tengo 2 hijos. Joaquín tiene 6 años, Feli tiene 3 añitos. Soy enfermera. ¿Vas a ser burbuja? No. Trabajé el año pasado durante el día y
pasaba gran parte del día sin poder estar con ellos. No me podía ocupar de llevarlos a la escuela, de traerlos. Y la maestra del nene más grande me decía que lo veía angustiado, que se le notaba que le faltaba mamá o papá durante gran parte del día. Al separarme y quedarme sola con ellos, tuve que decidir pasarme a la noche para poder estar durante gran parte del día con ellos. Una jornada con ellos, después no puedo descansar a la noche, tengo que ir sí o sí a trabajar porque es así mi rutina. Y después al día siguiente estoy con ellos para lo que ellos necesiten. Me puse la camiseta de madre y eso también es como que me trajo alguna dificultad con la pareja porque es como que me olvidé de ser mujer con mi pareja y me aboqué a mis hijos. Pero bueno, estoy con ellos. You want the doll to sit, like this? Is that how you want her to sit? Yeah. For you? No. I'm originally from out west, Utah. My husband grew up out here in Great Falls. My husband is an accountant, and he works in Atlanta Monday through Friday. And that's been going on since about May. And then it should go on until about March. So he leaves at 4 a.m. on Monday morning, and then he doesn't come home until 7 p.m. on Friday. How does that work out for you? It's a struggle, to be honest. It's hard to adjust. Wow, I've never talked about it before. To adjust to being a single parent. Oh, sorry. Because you want to be strong for your kids and let them know that they're loved. You're like, what is this? You're not used to that. My husband is a very family man, and he loves to be home. So it's hard. It's hard on all of us to have him gone. Okay. Acho que uma das maiores mazelas que a gente tem hoje é o isolamento das mães quando elas estão cuidando dos bebês. É um problema social mesmo. Não dá para cuidar de um bebê sem apoio em rede, né? É fundamental que a mãe tenha apoio. Seja a família, seja a vizinhança, seja a vila, a comunidade, né? Que às vezes ela tá no apartamento dela chorando porque está sozinha com o bebê e a outra do andar de cima também está lá sozinha com o bebê e sem que nenhuma das duas possa compartilhar nada. Então, o isolamento é super deletério para o ser humano. Nós somos seres de linguagem, de contato, de convívio. Vamos trocar então. Ai, vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma troca. Ai, como é que será que tá esse negócio? Solta, amor. Ai, ai. Até bem recentemente, o pai não tinha um envolvimento muito grande com as crianças. Era o papel materno a criação dos filhos nos primeiros anos de vida. Essa nova geração, os pais estão lutando para ter um protagonismo no começo da vida da criança. Isso engrandece o pai, engrandece a criança. A mãe muitas vezes está exausta. Ela não tem energia mais para atuar. Então, qual é a pessoa que naturalmente deve seguir e ajudar na criação? É o pai. Mais uma. Yep.
Eu diminui muito meu ritmo de trabalho depois que meus filhos nasceram. Eu vi a primeira fala, eu vi a primeira viradinha na cama, eu vi o primeiro passo, eu vi, sabe? Tudo eu vi. E, nossa, não tem preço. Se ganha um pouco menos, mas eu prefiro isso do que perder essas relações legais com os filhos, sabe? हमने जो है अपनी जिम्मेदारियां बांट नहीं रखी हैं जो जिसके हिस्से में आता है वो कर लेता है अब ये ज़रूरी नहीं है कि जी पोटी आपने दुलानी है अब ये सो रही हैं रात में कर दी तो मैं उठाता नहीं मैंने खुद ने दुला दी क्या समझे और रहे कारोबार की बात कारोबार मैं ही करता हूँ ये नहीं करती Quando esse pai ocupa o papel de protagonista, ele desenvolve competências emocionais que as outras gerações não desenvolveram. Talvez o homem não saiba nomear que tipo de habilidades internas ele está desenvolvendo. Mas se eu tivesse que nomear, eu diria que alegria, compaixão, o sentimento de amplitude, o sentimento mais profundo do que é ser um ser humano, do que é dar vida a um ser. Isso é bom para a criança, é bom para a mãe e é bom para a sociedade. Quer voando? Fathers who are involved, who spend more time with their children, actually release hormones that make them feel happier, that make their brains more neuroplastic, that allow their brains to change and to change quickly, so that fathers who spend more time with their babies are actually able to become better fathers easier than fathers who don't, because they have all this stuff happening in them, just like new mothers do, to program them. Having fathers involved, we know that it matters. And that having an involved father and having an involved mother, that these are ways to get the healthiest possible child. The cultural factors that shape a baby's life are interesting to look at. Quite often, there are two parents working. Quite often, there are situations where a child doesn't get the attention she deserves. And the globalized capitalist economy, with its demands for profit, puts the emphasis perhaps in the wrong place. It's all about money. Se nós acreditamos, e as teorias todas já comprovaram, que o começo da vida é fundamental para o desenvolvimento intelectual, cognitivo, emocional, espiritual do indivíduo, a licença maternidade é algo básico. I feel like Americans are very short-sighted. So instead of realizing that the early years in a child's life is the foundation for citizens who will participate in the world in a constructive way and allowing that foundation to be built, they don't honor that. And there isn't a sense that that's true. And so a birdie is here. Check, oh, I see. And so I don't think they think about what an investment it really is for the society. I was lucky to be paid a portion of my salary for the first 6 weeks after the baby was born, right? So a lot of people go back to work after 6 weeks, sometimes less. जो है मैंने करीब 3.5 महीने के बाद ज्वाइन किया था. डिलीवरी के बाद तो 90 डेज़ का ही लीव था मेरा. और उस टाइम तक मैंने बिल्कुल भी मतलब मेरा खुद का एनर्जी लेवल बहुत लो था. मेरे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूं. और बेबी को देख के वो बहुत छोटा था, 3 महीने का था, तो बिल्कुल भी मन तो नहीं था ऑफिस ज्वाइन करने का. बट प्राइवेट जॉब है और लीव्स को ज़्यादा स्ट्रेच करना भी एक नेगेटिव उसमें आ जाता है. We have a system that you can we go on maternity leave for about a year, and we have a system that's kind of women are very strong in Denmark, so we kind of try to get the
the fathers to take more maternity leave, a longer maternity leave. So it's very common in Denmark that you see a father with the small kids taking 4 months off from work. So we kind of share the house work and being with the kids. When I accepted the position, I understood that they did not offer maternity leave, but instead short-term disability would take its place. And they first offered 2 months. But when that time came, I couldn't leave her. I was just really learning how to breastfeed. At 2 months, I was just getting my supply up. That was a challenge all on its own, and I felt like if I had to go back to work right away, I would lose that momentum that I had just worked up. So I didn't want to. Often in North America, the way we talk about nursing is as if it was a parent's choice or a woman's choice, right? Oh, well, she chose to nurse or she didn't choose to nurse. But that's not the way to talk about it. 90% of women in North America want to breastfeed their babies. They want to nurse their babies. Yet, at 6 months, in the US, it's something like 16% are still nursing, and in Canada, it's 26%. Those are very low numbers, considering how many said they wanted to be nursing their babies. If we look at countries like Sweden, Finland, Netherlands, they, in the 1970s, had similar rates as North America of breastfeeding. They were not good rates. And they said, we're gonna change it. And guess what? Now they have the highest rates of breastfeeding in the Western Hemisphere. What did they do? One thing they started doing is saying, no advertising formula. The other thing they did is they started baby-friendly hospitals. It's an initiative, basically, to help ensure that the hospital is doing everything they can to get that baby set up with a healthy beginning, and that includes nursing. The other thing that they do, right, in these countries, is they give women, and some cases men, paid leave. And in countries where we do this, where you get paid your full salary to be off with your child, guess what? The breastfeeding rates are really high. It's not just accidental, and they're particularly high if we give mothers paid leave, but we also give some paternity leave, some paid time for the fathers. But it is never a woman's fault, right? Like, it is because of the way we structured the world, and we can decide to change that if we as a culture decide to change it. Unpaid leave for many families is not a possibility. It's critically important in those early months to encourage someone to be there for the child all the time, and paid leave does that. So they have a choice to stay home, they have a choice to go back to work and use quality childcare, but a real choice allows them to have the economic supports to be able to do that, because without them, it's not really a choice, is it? So I think that those are the kinds of investments that are important to make right from the start. It's not a cost, really. The cost comes later if we don't invest now. A gente investe em tecnologia, esse mundo investe em satélites, enfim, em diversas áreas para conhecer novos planetas e ir para Marte, para a Lua. A gente não vai investir na condição humana, na humanidade que está nascendo? Que tipo de processo civilizatório a gente imagina conseguir sem investir no ser humano? Investir no ser humano é investir na licença maternidade, na licença paternidade. São as bases. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? There was an economist named D.H. Robertson. He wrote an essay some 50 years ago. What does this society do? What does the economy do? The economy acts to economize on love. Because the argument was love is such a scarce resource that we should do everything in our power to avoid having to rely on love, because people, and that's probably generally true. I mean, people don't, you don't get on the bus or on an airplane, or you don't buy a book or something. You don't engage in a commercial transaction, buy a sandwich, because there's love between you and the person selling you the sandwich. But
there is one area where there's a tremendous amount of love. And so I think Robertson missed the point that the mother, this whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in the society now. And it's that love and that parental interaction and the ability to sort of stay with the kid and do the next best thing, and to maybe even help the mother understand what the best thing might be for the child. She may not understand all the power that she has. I think those things are very important parts of just the human race. Love makes the world go around. Olha, sinceramente, uma casa que não tem um pouco de afeto e amor não é... Ai, sinceramente, eu não chamo isso de casa, gente. Porque casa tem que ter alegria, tem que ter... Pode ter 1000 pessoas, não importa, né? Mas tem que ter um pouco, sei lá, de divertimento, de alegria. Eu sou pernambucana, eu sou assim. Eu tenho 8 bencinhas na minha vida, né? 8 filhos. Então, em questão financeira, é complicado. Porque, veja só, você para cuidar de 2 crianças já é bastante difícil. Imagina de 8. Quando você tem um bebê, você não pode fazer esforço, você não pode ter muito estresse, você não pode ter raiva. Se você tiver muita raiva, muita preocupação, muita coisa... já era. Você já começa... Eu já pensei... Ó, quando eu tive esses gêmeos, eu já pensei várias vezes de me matar, você acredita? Várias vezes me matar. Porque quando você pensa de um lado, você pensa de um, problema do lado, problema de um. Vamos supor, no pai deles, já tá com problema no coração, né? Não pode trabalhar. Aí tem os filhos pra cuidar. Aí só eu pra 1000 coisas, se eu for pôr aquilo tudo na cabeça, eu enlouqueço. Entendeu? Então eu prefiro nem ficar tanto pensativa. Às vezes quando começa a vir coisa na minha cabeça, eu já saio, eu já vou na casa de alguém, eu converso com a vizinha da frente e já distraio. Aí pronto, aí passa. A gente tem uma questão na comunidade onde as mulheres elas são figura de referência para as suas famílias. Em todas as comunidades, mas aqui principalmente porque a gente tem uma questão muito séria, que a gente tem muitas mulheres que são chefes de família. Então assim, é ela que pauta, é ela que organiza as relações da casa, ela que organiza as tarefas domésticas e, na maioria das vezes, ela é que busca o sustento para que tudo isso aconteça. E como a gente está numa comunidade onde os serviços de apoio para que essa mulher exerça também essa função de manter, né, de garantir o sustento dessa família inexiste, essa mulher, às vezes, ela fica refém, né, de criar uma rede com vizinhos, com parentes, às vezes com pessoas que ela desconhece, para ela poder garantir o sustento e a existência dessa família com segurança. Ai, não. Eu escutava, assim, colegas, pessoas falando, né? Ah, creche é muito difícil, creche aquilo. E realmente, é um absurdo. Ó, o Davi, eu acho que ele nem tinha ainda uma semana de vida. Fui lá com certidão e fiz a inscrição na creche. Falei, ah, meu Deus, ele nasceu em setembro? Falei, até o ano que vem chama, né? Quem disse? Nada de chamar essa criança, nada. Eu fui no conselho tutelar procurar saber o que eu podia fazer. Eu preciso de uma creche, tenho que começar a trabalhar. Aí eu falei pra ela, o que eu posso fazer? Aí ela anotou meus dados, tirou o xerox e tudo, me encaminhou pra defensoria. Chegou na defensoria, fez mais uma luta, aquele lugar lotado, que tinha de mãe, que ia fazer a mesma coisa que eu, era incrível, sabe? A única coisa que eu quero é que essa vaga saia. Se for agora no começo do ano, 2015, demorou um ano, demorou. Mas o importante é sair, sabe? Porque o que eu vi de mãe assim, Stella, tava 2 anos, sabe? Que há 2 anos você tá esperando. Tipo, você tá 2 anos esperando uma assinatura do juiz. Você tá 2 anos esperando alguém falar, vai lá, põe seu filho na creche.
sabe? É triste. Imagina você ter que sair da sua casa para você trabalhar e ter que contar com uma vizinha, ou você ter que sair e contar com uma pessoa que você mal conhece, né? A gente tem uma dificuldade muito grande nessas relações, porque a rede, além de ser pequena, ela é frágil. Tava trabalhando na creche do meu filho, de auxiliar de limpeza, direitinho, já me tinha me entrosado com as meninas, tudo direitinho, só que eu tava faltando muito porque eu não tava conseguindo alguém pra poder ficar com ele. Não vou deixar meu filho na mão de qualquer pessoa, né? Então, entre eu optar, deixar meu filho na mão de qualquer pessoa e trabalhar, eu preferi estar com ele. Por enquanto, né? Que nem no caso aqui, quando a menina tomava conta, era uma troca de favores. A filha dela estudava na mesma creche do meu filho, então eu levava a filha dela e trazia, e ela cuidava do meu filho. Aí eu ainda jogava um cascalho na mão dela. Aí ela arrumou um trabalhinho melhor porque ela também tem filho, né? Entendeu? Senão ela falou que ficava de boa, normal, mas claro que ela tem que, né, comprar as coisinhas dela também, né? Que ela tem que conseguir ajuda de uma pessoa que tem tantas fragilidades quanto ela, que vive os mesmos problemas que ela, né? Então elas começam a se isolar. Olha, eu tenho que contar comigo. Eu acho que quando a gente tem filho, a partir do momento que você tem um filho, mãe nem ninguém tem obrigação. É você que tem que ter obrigação com seus filhos. Pra mim, a creche é o ideal, porque eu não vou estar pedindo favor pra ninguém e é um direito dela. E eu já desde o ano passado que eu tava tentando creche, não conseguia. Esse ano eu consegui porque eu corri atrás, porque senão também não ia conseguir. Eu gostaria de passar muito mais tempo com ela, mas não dá, né? Eu preciso trabalhar. Uhul! Cheguei, cara! Tá de pijama! Quer ir pra rua? Babás que saem de casa às 4h30, 5 horas da manhã, deixam o seu filho, o seu bebê, às vezes um bebê ainda ou uma criança maior, com alguém para cuidar, andam 2, 3 horas, vão até o outro lado da cidade para cuidar do bebê de outra pessoa que sai para trabalhar também. Agora é a hora da babá. Não, sem ficar estressado. Vai pra Vanessa. Tchau, meu amor. Tchau, bebê. Tchau, neném. Dá tchau pra mamãe. Tchau. Tchau, bebê. A irmã vai voltar, E você ir trabalhar e deixar o seu filho, sabe? Ele esticando o bracinho pra ficar com você e você ter que sair pra trabalhar, gente, não é fácil, é muito difícil. Aí é onde entra o meu anjo, porque meu filho se divide entre eu e ela, entendeu? Então, quando ela chega, é a felicidade dele, ele escuta a voz dela, ele acorda, Dani. E ele é apaixonado por ela. E eu quero mais é que ele seja muito apaixonado por ela também, você entendeu? Porque daí eu tenho certeza da importância dela também, a forma de trato, de tudo, você entendeu? E eu sei o quanto ela gosta do meu filho. Olha o avião. Diariamente, eu fico com o meu filho quando eu chego do meu trabalho, ele acordado, a gente fica o quê? 3, 4 horas antes dele dormir. Mas como é que são essas 3, 4 horas, entendeu? É brincando, é fazendo carinho, é dançando, é estar intensamente com ele. Mas se eu pudesse, realmente, claro, né? Eu gostaria de passar muito mais tempo com meu filho. Essa história toda da comunidade começou pela nossa vontade de estar com as crianças. E ao mesmo tempo que eu não quero colocar eles em algum lugar, né, eu quero que eles continuem na nossa vida ativa, né, convivendo com a gente. E foi a partir daí que esse grupo apareceu e se formou. Acho que a partir dessas vontades genuínas de cada um em participar da vida dos filhos, em estar presente, em ser também um facilitador do seu desenvolvimento, né? Não só passar isso para alguém ou para alguma instituição. E acho que a partir desse desejo comum a gente foi criando possibilidades, estratégias, enfim, disso acontecer.
tanto nas praças quanto nas casas. E eu nunca tinha visto nenhuma daquelas pessoas. E hoje em dia essas pessoas são a minha família também. Assim, tem 2 anos só esse processo. Uma das grandes solidões do mundo contemporâneo é a perda de comunidade. Perdemos esse sentido comunitário. A criança precisa disso. Ela precisa de crianças, ela precisa de pessoas. Não só quando falta alguém da família, mas como um acréscimo. Ela precisa dessa ampliação. Cada criança pertence à comunidade, pertence, na verdade mesmo, pertence à humanidade inteira. Então essa coisa da aldeia, para mim, está muito forte e muito presente. Porque, enfim, eu sofri um acidente, eu estou no hospital, eu estou 1 mês fora da minha casa. Estou há 1 mês sem pôr meus filhos para dormir, assim, quando raramente eles vêm dormir aqui. E eu sei que essas pessoas estão com eles, assim. Além do João, tá, sendo pai, mãe, dono de casa, etc. Mas eu sei que essas famílias que estão junto com a gente nessa jornada, eu falei, elas acamparam na minha casa, sabe? Elas estão lá e meus filhos são as outras mães que eles têm. E eu sinto que isso está fazendo toda a diferença. Assim, ao redor de mim, quem está melhor são os 2, assim. Porque eles estão com o tanque cheio, sabe? De afeto, de carinho, de atenção. São outras pessoas, são outras experiências, né? Enriquece meus filhos como seres humanos, eles terem outras relações, né? Os grupos de amigas via WhatsApp, via Facebook, as páginas que eu sigo, elas me trazem um conforto gigantesco. Eu compartilhar a vida materna com outras mães me fazem descobrir novas possibilidades, né? Tanto de alimentação, de rotina mesmo, né? De o que tá fazendo de diferente com o filho, que tem funcionado, e eu vou me descobrindo. Mas o que é mais legal é eu poder compartilhar os meus sentimentos, como eu me sinto nas minhas dificuldades. Todas estão dispostas a me ouvir. Todas estão dispostas a me ajudar e em nenhum momento eu me sinto sozinha, assim, né? Eu posso estar sozinha fisicamente, mas eu tenho uma estrutura espiritual me rondando, sabe? É muito gostoso isso. Hoje a gente tem o recurso da internet para ajudar as mulheres a saírem desse isolamento e trocarem informações. E isso está saindo da virtualidade para o mundo real, onde elas vão fazer um cinema com bebês, elas vão fazer uma dança com bebês, elas vão fazer yoga com bebê, elas vão se encontrar nas praças. Isso é muito legal. Desde que esse encontro seja um encontro onde se permita tolerar as diferenças. A gente vive numa cultura que você vai ter uma mãe que dorme com o seu filho e dá de mamar a qualquer hora, e outra que não dorme com o filho e que já entrou com a mamadeira, né? E se elas não puderem tolerar essas escolhas como diferenças legítimas e esses grupos se tornarem normas entre si, aí não vale a pena. O que vale a pena é que esse encontro seja um encontro onde se tolere e respeite as diferenças, para que essas mulheres não fiquem perseguidas por ideais de comportamento que também não ajudam em nada. Families grow up in communities, and communities are supported by policies, and so the community has to provide the kind of services families need. You know, they use the term, it takes a village, and I don't think they mean that as a lot of people taking over your child. What they mean is that we help you raise your child as a community, and that's what we're after. La scuola, non puoi tenere l'educazione solo alla scuola. La nostra attenzione deve subito espandersi a dialogare con i genitori, che ci possono dire molte cose, non solo, andare anche oltre. È una città, è una comunità che dovrebbe accogliere i bambini, una città che si sorprende e accetta con gioia la nascita dei bambini. È una città, è una comunità che dovrebbe organizzare la vita per poterli davvero accogliere.
quando siamo arrivati a Reggio, è stato lui a indicarmi il fatto che Mila doveva andare al nido, perché io venendo da Roma pensavo che il nido non fosse così importante, ero una neomamma e per me, niente, da lì, cioè io sono entrata nel nido insieme a lei e ho conosciuto questo mondo. Le scuole di Reggio non guardano solo al bambino, cioè guardano molto al bambino, però Malaguzzi dice che sono 3 gli elementi che sostengono le scuole, i bambini, le insegnanti e i genitori, e sono paritari, quindi tutti e 3 lavorano per l'educazione, cioè è la collettività che lavora per questo. La città di Reggio Emilia ha da lungo tempo manifestato una vocazione pedagogica. Quando appunto al termine della Seconda Guerra Mondiale, subito dopo la liberazione, una comunità di Reggio Emilia decise di ricostruire il proprio anche senso di libertà e di comunità partendo dalla costruzione di una scuola per i bambini più piccoli. Dalle macerie dei bombardamenti, mattone fu mattone, fu costruita una nuova scuola e le altre risorse furono la vendita di un carro armato tedesco. E questa scuola che è ancora aperta, porta scritto sui muri uomini e donne insieme. Abbiamo costruito i muri di questa scuola perché la volevamo nuova e diversa per i nostri bambini. E quindi noi lo assumiamo come significato, come una metafora molto importante di ricostruire a partire dall'infanzia e dai bambini, affermando i diritti per i cittadini più piccoli. Poiché l'intuizione fu quella di riconoscere i bambini come cittadini di oggi e non del futuro, ma quando nascono sono cittadini. La scuola non è preparazione alla vita, ma è vita stessa. Vieni, lo mettiamo a tavola. Vieni, no? Mettiamo le tovalette. Guarda Ricky cosa c'è. Guarda Ricky. Adesso noi arriva il frullato. Arriva il frullato buonissimo, Riccardo. Reggio Emilia è una città che naturalmente nel tempo si è abituata, è cresciuta e quindi si è educata essa stessa ad avere una particolare sensibilità e attenzione verso la cultura dell'infanzia e quindi, come dire, l'educazione diventa a Reggio Emilia il nostro particolare fattore distintivo, la nostra principale competenza distintiva. Orienta anche un modello di sviluppo e quindi un modo di interpretare il rapporto anche tra l'economia e la società, le imprese, le persone. È un'idea di città, quella che a partire dai bambini questa città ha costruito via via. Beh, innanzitutto tante risorse vengono impegnate sul fronte educativo. Lei tenga presente che su un bilancio di circa 130 milioni di euro ogni anno lo 0-6 anni intercetta circa 22-23 milioni di euro. Quindi una parte importante del nostro bilancio va sui primi 6 anni di vita dei nostri bambini. Naturalmente questo, come dire, implica uno sforzo impegnativo ogni anno sul piano finanziario e toglie anche risorse alla possibilità di investire in altri settori, ma è una scelta politica che coerentemente, direi, non il comune, l'amministrazione, ma la città ha fatto e sostenuto storicamente da 50 anni a questa parte. E in questo processo è molto importante il fatto che i genitori sono genitori del proprio bambino, ma diventano anche genitori che hanno una capacità di guardare, di occuparsi, di interessarsi del gruppo degli altri bambini, della classe di cui fa parte, della scuola e della città. Quindi è un processo anche di crescita civile, culturale, sociale. Noi spesso definiamo i nidi e le scuole dell'infanzia come laboratori di emancipazione culturale e democratica e sono processi importanti non solo per quelle singole persone, ma è un capitale sociale che ritorna all'intera comunità.
There was a situation where Albert Einstein, very famous physicist, was interviewed by a journalist, and the journalist asked the question, Professor Einstein, if you had just one question about this universe, what would that be? And they expected some very sophisticated question about maybe the creation of the universe, you know, what were the physical constants, some mathematical equations. And he was thinking for a while, and he says, it would be, is the universe friendly? And if you imagine birth, that has to be the question that the baby is asking. You come into this completely new world. Where am I? Is this friendly? Is this a hostile environment? Why, knowing what we know about how important this early childhood time is so important for the success of their future, for their future IQ, for their future health. If it's so important, why do we act like it's just the mother's job to take care of that baby, or just the family's job? Why are we not saying this should be the job of our entire society? Why is this not the job of our governments? Why is it not the job of industry to help protect this little baby? This is a systems issue, whether it's our food system, our health system, our educational system. We need fundamental changes to start to address our earliest citizens in this world. Se nós sabemos que é no começo da vida, que é no olhar amoroso e cósmico dessa mãe com o filho, desse pai com o filho, que se dá a força, a vontade de viver dessa criança, por que a gente não vai investir todas as forças nesse período da vida? Por que os governantes, por que a sociedade, por que os pais não vão investir tudo no começo da vida? A child-honoring culture would be one in which a children-first value system drives policy making. We need to put children at the heart of a compassion revolution that sweeps the world. It takes a whole village to raise our children. It takes a whole village to raise one child. We are